No dia a dia, normalmente, a gente presta muito mais atenção no que é visível, no que a gente vê facilmente. Mas tem vários perigos que são invisíveis. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as pulgas e carrapatos, que muitas vezes elas são invisíveis para a gente não percebe elas até que seja tarde demais. E muitas vezes, quando a gente percebe, uma doença já pode ter sido transmitida para os nossos pets. É claro que as pulgas e carrapatos também incomodam o pet de diversas maneiras. Acabam dando coceira, inflamam o local, atrapalha o sono pelo próprio desconforto do parasita andando e picando, inflamando e irritando o local. Mas tem um perigo muito maior, que é a transmissão de doenças. A gente muitas vezes não tem noção do quanto essas doenças estão presentes nos locais aonde a gente vai. Por exemplo, carrapatos não era comum em algumas áreas urbanas. Agora a história mudou. Muitas cidades no Brasil têm carrapato aonde não tinha. Então, mesmo um cachorro que viva na cidade de São Paulo, por exemplo, ele pode pegar a babesiose, que é uma doença transmitida por um determinado tipo de carrapato. E não só isso, pode acontecer como está acontecendo em diversas cidades. Muitos dos exames que se faz quando o animal não está bem, por exemplo, com baço aumentado, não está comendo bem, está com febre, anemia, logo eles fazem um teste para ver se não pode ser causado pela doença do carrapato, que pode ser, por exemplo, babesiose, erliquiose, e existem várias outras doenças que são transmitidas por animais que acabam sugando o sangue de um animal e depois sugando o outro, como por exemplo pulgas, que podem transmitir vermes até, por exemplo. Um cachorro pode contaminar outro sem ter tido contato nenhum com ele. E tem mais uma outra coisa muito ruim pra gente. Algumas doenças podem passar de uma geração para outra. Então, um carrapato, por exemplo, pode não ter sido infectado por determinada doença, mas a mãe dele foi. E aí ele pode causar infecções através dessas gerações. Ou seja, é bastante coisa pra gente se preocupar. E, infelizmente, mesmo quem não sai de casa com o seu pet, se tratando de cachorro, é um erro porque eles adoram passear e a gente deixar de passear com eles pode expor a menos risco, mas a gente também vai dar uma vida muito menos legal do que poderia. Agora, para os cachorros que ficam só em casa, os gatos que ficam só em casa, mesmo esses podem pegar pulgas e carrapatos. A gente pode achar isso estranho, mas acontece. As pessoas e eventualmente outros animais podem trazer esses parasitas para casa. Como? Na nossa roupa, no sapato, por outros animais, mesmo que você não receba aí outros gatos e outros cachorros em casa. Às vezes os gatos pulam para dentro de casa. Às vezes os morcegos entram em casa. Eu, por exemplo, moro aqui no 18º andar de São Paulo e às vezes morcegos entram. Passarinhos também podem trazer esses parasitas. E tem um estudo novo mostrando como que animais muito pequenininhos, como aranhinhas e carrapatos muito pequenininhos, como os miquins, larvas de carrapato, podem até voar pequenas distâncias, aproveitando algumas leis da física ligados a cargas positivas e negativas da Terra, por exemplo, e aí eles podem decolar e ir de um lugar para o outro pelo ar. Então, mais uma coisa aí para a gente se preocupar. Mas tem boas notícias. A boa notícia é que existem produtos muito eficientes e seguros. Eu uso com os meus pets o Bravecto, que é um antiparasitário que tem várias vantagens. E eu também recomendo ele, e eu vou falar o porquê que eu recomendo e uso ele. São vários pontos. Um deles é a praticidade. Quanto mais prático, a gente sabe que é melhor. Então, se o tutor
Se você vai ter menos trabalho e vai ser mais fácil para você, a chance de você cuidar bem do seu pet vai ser maior. Isso não tem discussão. E uma única dose de Bravecto protege por 12 semanas. Então você vai ter que administrar menos doses por ano. E a vantagem é que com apenas uma dose, a chance de você acabar com a infestação dentro da sua casa, por exemplo, é muito maior porque você pega todo o ciclo da pulga e do carrapato. Outro ponto importante é a eficiência do produto. O produto Bravecto, no caso, ele funciona, ponto. Não conheci até hoje ninguém que usou corretamente, na dose correta, no tempo correto, e não conseguiu resolver o problema de pulgas e carrapatos. Ele também não sai na água, ele é sistêmico. Então o que acontece? Você pode nadar com seu cachorro, levar ele para um rio, ir para o banho e tosa e o produto não é alterado. E o fato de ser sistêmico garante uma melhor distribuição no organismo, né? Então, por exemplo, às vezes o carrapato ele pode pegar regiões que você não consegue ver facilmente ou não percebe. Entre os coxins, por exemplo, da pata do cachorro. E está aqui, né? E se o produto não chegou até aqui, se não é um produto sistêmico e se você não passou, ele não conseguiu por algum motivo chegar até ali, ele vai acabar não matando o carrapato. E dependendo do tempo que o carrapato ficar sugando e se ele tiver infectado com alguma doença séria, por exemplo, pode passar para o seu pet e aí depois é tarde demais. Então, por causa de todos esses motivos, eu uso e indico o Bravecto.